Fala, holders de Bitcoin! Ih, cara, essa aula não é pro curso, não? Ah, essa aula vai ser pro YouTube, pra galera aprender, né? Ah, não, beleza. Fala, holders, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Trading Center. E rapaziada, como vocês viram aí no início, a gente tá lançando um curso chamado Holders de Bitcoin. E se você não quiser ficar de fora, já quiser participar e entrar na lista de espera, porque eu recomendo pra você, é que você corre aqui embaixo, acesse o nosso link na descrição, cara. Corre lá, já cadastra seu e-mail, já cadastra o seu número de WhatsApp pra que a gente te mande pra um grupo que a gente vai te passar todas as informações lá, beleza? Te espero lá então. E holders, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns indicadores, algum tipo de análise, um tanto quanto diferente aqui no canal do Trading Center. Eu vou apresentar para vocês uma maneira nova de vocês visualizarem o mercado e de vocês compreenderem se de fato está no momento de você comprar criptomoedas para hold na sua carteira de longo prazo ou se de fato está no momento de você aguardar, esperar ou até mesmo desfazer de seus ativos. E sem muita enrolação, vem cá para minha tela então que a gente vai começar a analisar. E holders, o primeiro indicador que a gente vai bater o olho aqui é um indicador de índice de medo e ganância. Você provavelmente já viu esse indicador aqui nas nossas lives, a gente já comentou muito sobre ele aqui, mas nesse vídeo em específico eu vou te mostrar uma maneira diferente de você visualizar ele, de você olhar esse indicador. A primeira coisa que eu quero que você desça aqui nesse indicador é você vai descer para esse índice de medo e ganância de criptomoedas ao longo do tempo e vai vir cá pelo menos aqui um ano ou até mesmo aqui no máximo. Você vai clicar aqui e você vai encontrar nesse indicador, ele está no período de um ano, algumas regiões um tanto quanto semelhantes, pessoal, regiões de suporte e resistência. E para quem não sabe o que é medo e ganância, basicamente, medo é quando a galera está com medo do mercado de criptomoedas, as pessoas não querem ficar expostas ao risco do mercado de criptomoedas, e quando as pessoas estão com ganância é justamente o contrário, quando as pessoas elas querem ficar expostas, quando está todo mundo comprando, cara, beleza? E, de fato, o que a gente encontrar aqui, a gente consegue encontrar zonas de suporte e resistência. A primeira zona de resistência aqui, no caso, né, opa, deu uma atualizada aqui, vou botar aqui num ano para ficar mais fácil para todo mundo, é essa zona aqui de 80/90, pessoal. São zonas onde todo mundo está com muita ganância, a galera está com, de fato, muita ganância, estão todas as sardinhadas comprando criptomoedas. E a nossa zona de suporte, entre aspas, seria essa zona de 10 pontos aqui, onde ela foi ultrapassada aos poucas vezes, mas já tivemos vários toques. O que essa zona de 10 indica? Indica pra gente uma zona onde a galera está com medo, onde a sardinhada está se desfazendo de seus ativos, está vendendo, a galera está tudo vendendo e correndo no mercado de criptomoedas. E Matheus, por que isso é importante, cara? Calma que já eu vou explicar mais a fundo e você vai ver que vai começar a fazer sentido essa unificação de indicadores e essa união de pensamentos aqui de vários indicadores, beleza? Olha, então a primeira coisa que você tem que entender é que quando a galera está com medo, está saindo do mercado, pessoal, a gente tem um primeiro sinal, a gente tem um sinal de alerta. Pera aí, o que está acontecendo? A sardinhada tá saindo do mercado, tá todo mundo correndo para a esquerda. Calma aí, eu não devo ir para lá, jovem gafanhoto. E aquele ditado de compre aos sons de canhões e venda aos sons de violinos, ele se encaixa perfeitamente nesse contexto. Por quê? Porque enquanto a sardinhada tá com medo, correndo do mercado, é nesse momento que você deve começar a olhar com olhos de compradores ao longo do tempo para o mercado de criptomoedas, beleza? Primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse é esse. Entenda esse conceito, viu, jovem gafanhoto? Porque ele vai ser fundamental para você compreender a ideia que eu quero te passar nesse vídeo. E o segundo indicador vai ser esse indicador de múltiplos Mayer. O que é esse indicador, Matheus? Ele é basicamente uma média onde a gente vai ter algumas escalas. Aqui vai de 0 até 10, beleza? Mas entre 1 e 2,4, jovem gafanhoto, seria a escala aonde você deve holdar o Bitcoin. Como assim holdar? Você não vai comprar e você nem vai vender. Se você já estiver exposto no mercado de criptoativos, nessa zona é uma zona onde você vai procurar não aumentar a sua posição de criptomoedas. Por quê, Matheus? Porque esse indicador ele mostra pra gente uma média a qual o preço está abaixo ou acima, ou seja, um preço médio do mercado onde os compradores, as grandes instituições estão aceitando pagar por uma unidade de Bitcoin. E normalmente quando a gente vê o preço acima dessa zona, no caso que meio que como se fosse uma zona de sobrecomprado, jovem gafanhoto, uma zona acima de 2,4, seria uma região de distribuição, onde essas instituições, onde o Smart Money iria distribuir para que o preço do Bitcoin viesse na média novamente, ou seja, para que o preço do Bitcoin ele voltasse para a média de que o mercado está aceitando pagar por ele. Então, basicamente, seria um oscilador
onde mostra pra gente regiões interessantes e regiões desinteressantes de compra de Bitcoin. Olha, vamos aproximar aqui, então, vamos pegar aqui em 2022 para a gente visualizar melhor. E zonas de compra, jovem gafanhoto, seriam zonas de abaixo de 1, ou seja, zonas de abaixo desse algoritmo 1,0 aqui, seriam zonas interessantíssimas de acumulação, segundo esse indicador. Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra e nem de venda, pessoal. Isso aqui é só uma maneira de você visualizar o mercado e entender qual que é a melhor situação para você estar acumulando Bitcoin para holding. Eu não estou te ensinando a fazer trade. Tira esse conceito de trade dessa cabeça. Essa aula não é para vocês traders, não, cara. Isso aqui é para holding. É uma aula voltada para você conseguir aumentar de forma lucrativa ao longo do tempo a sua carteira de Bitcoins, beleza? E lógico, não só de Bitcoins, viu? Qualquer outra criptomoeda aí que você queira holdar pro longo do tempo. Pessoal, vamos visualizar aqui uma situação clara de compra. No caso, seria algo em torno lá de junho/julho de 2014, de 2021, a gente teve regiões aqui de acumulação do preço do Bitcoin. Se a gente vir cá no nosso Fear and Greed, vocês vão ver que em junho/julho, a gente estava lá com essa cotação de 10, cotação de 14, meio que nessa região de suporte aqui do Fear and Greed, ou seja, aonde a sardinhada estava com medo, era aonde ele estava mandando a gente comprar. E o que o gráfico estava fazendo nesse exato momento, Matheus? Deixa eu dar uma afastada aqui para vocês. Vocês vão ver que era justamente nessa região aqui, ó, onde a sardinhada estava com medo pós o Covid, pessoal, pós essa doença aí bendita que deixou a gente preso dentro de casa durante um bom tempo, era justamente depois dessa queda oriunda que a grande sardinhada estava despejando no mercado. A galera começou a vender muito nessa região e, de fato, aqui foi uma região, né, onde nosso indicador de multicharts ele começava a mandar a gente acumular bitcoins. Era nessa região que você devia ter ligado o seu segundo alerta, pessoal, beleza? Segundo alerta é quando esse indicador estiver abaixo de 1. E por acaso, jovem gafanhoto, nesse tema do vídeo eu vou responder a pergunta lá pro final, porque aí sim você vai entender se de fato está no momento de comprar ou não bitcoins. E passando então para o próximo indicador, seria basicamente Coinmetrics. Pessoal, o que é esse Coinmetrics? Pessoal, isso aqui seria basicamente uma Glassnode de segunda, entre aspas. Porém, eu gosto bastante desse site aqui, porque ele mostra para a gente indicadores on-chain totalmente gratuitos que na Glassnode são pagos. Então, é uma segunda opção para quem não quiser pagar a Glassnode lá, que é um site bem mais completo. Vem cá para Coinmetrics, é totalmente gratuito. Eu não estou fazendo propaganda para esse site, só estou mostrando para vocês porque ele é muito eficiente. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês de cara é esse Cap MVRV aqui. O que é esse MVRV, Matheus? Ele é basicamente, peraí que eu dei um zoom aqui no gráfico, ele é basicamente o nosso market cap dividido pela realização do market cap, ou seja, é justamente aquele conceito de que quando a gente está com o market cap separado de quanto o mercado aceita pagar, o gráfico do Bitcoin está sobrecomprado, o preço do Bitcoin está muito esticado, pessoal. E a gente consegue utilizar esses indicadores como uma unificação muito legal para identificar topos e fundos. E esse é o resumo do vídeo, jovem gafanhoto. A gente quer identificar, aprender a identificar possíveis regiões de topos e fundos para o Bitcoin baseados em indicadores on-chain e em sentimento, beleza? Então, o que a gente vai utilizar? Quando esse indicador, por exemplo, estava lá em fevereiro de 2021, quando estava lá em 3.6, o que o gráfico estava fazendo em fevereiro de 2021, pessoal? O que o gráfico estava lá em fevereiro de 2021? Ele estava basicamente muito esticado. A gente estava aqui, deixa eu ver aqui, em fevereiro. Aqui, cara, a gente estava basicamente nessa região. Vou remover todos os desenhos para vocês visualizarem de uma maneira mais fácil, cara. Em fevereiro de 2021, a gente estava nessa região aqui, ó. Bitcoin estava basicamente numa alta, cara. A gente tinha saído lá de 18 mil dólares e foi lá para 32 mil dólares. Aqui a gente estava numa alta bastante forte, estava num bull market, o mercado estava para os touros, jovem gafanhoto, e de fato a gente estava com um preço bastante esticado. O que isso mostrou para a gente? Pera aí, cara, aqui já está no momento de você começar a visualizar, né, que o meu market cap do Bitcoin está muito acima do mercado, do que o mercado aceita pagar por ele. E depois disso, o que a gente viu no gráfico do Bitcoin? A gente viu uma correção. Óbvio que essa correção aqui, jovem gafanhoto, quando a gente chegou lá nos 36, a gente chegou a cair lá para os 15 aqui em 2021,
O que que isso indica pra gente? Pera aí que isso aqui tá no gráfico de BRL, viu? Não é 15, é 174 mil reais, beleza? O que que isso indicou pra gente, essa baixa aqui? O conceito é o mesmo. Essa baixa foi basicamente um covidão, né? Foi o ano do Covid, a bolsa em si recuou bastante, e o Bitcoin não fez diferente. Mas o que que esse indicador mostrou pra gente? Que de fato o market cap do Bitcoin ele estava muito sobrecomprado, a gente estava muito lá em cima, e é mais um indicador pra gente prestar atenção, como aqui, por exemplo, aconteceu lá em dezembro de 2017, onde a gente teve Bitcoin a 20 mil dólares, e alguns meses depois a gente já viu Bitcoin a 3 mil dólares. E por acaso, nessa região de 2 mil dólares, era uma região onde o market cap do Bitcoin estava muito abaixo do que o seu real valor, pessoal, entendeu? Então, é bastante interessante você começar a utilizar esse indicador para identificar fundos e topos ascendentes, beleza? E outra coisa interessante dessa plataforma aqui é que ele consegue mostrar pra gente, basicamente, isso aqui é só por vídeo de curiosidade de vocês, né? É a quantidade de bitcoins que estão sendo retirados ou estão sendo depositados. No caso, eu tô pegando aqui os exchanges, a quantidade de bitcoins que estão sendo depositados em exchange. No caso, hoje, por exemplo, lá em 17 de abril, na verdade, ontem, teve 417 milhões de dólares depositados em exchange em Bitcoin. E retirados, por acaso, né? A gente teve algo em torno de 370, 450, não teve nada significante. E por que que isso é importante você prestar atenção? Porque quando você tem bitcoins sendo depositados em uma grande quantidade, no caso, milhões não é grande quantidade, beleza? Acima de 3 bilhões já pode ficar esperto, porque pode vir uma movimentação no gráfico. Por que que você tem que ter isso em mente? Por quê? Imagina o seguinte, por que que seriam depositados em corretoras mais de 3,5 bilhões de dólares em Bitcoin? Basicamente, a galera retirou da sua carteira física ou até mesmo na sua carteira quente, né, jovem gafanhoto que não esteja em corretoras, mandou para corretoras para elas executarem ordem a mercado. Ou seja, a gente pode sim, de fato, ver uma queda oriunda desses preços. Isso aqui fica só por vídeo, curiosidade para vocês. Mais um ponto, na verdade, né, para Coinmetrics, que é totalmente gratuito, diferentemente da Glassnode. E pessoal, antes de eu responder a pergunta do milhão, a pergunta do vídeo, eu quero mostrar para vocês essa notícia aqui da BitMEX. Não é bem uma notícia, e sim um raciocínio lógico aqui, chamado Tequila Trap. O que isso significa? Para quem não sabe, a gente está tendo uma política contracionista lá no FED, pessoal, ou seja, lá na política monetária dos Estados Unidos, e isso é muito impactante para o mercado em geral. Por quê? Porque a gente desse aqui, a gente vai visualizar uma curva, né, de correlação entre Bitcoin e Nasdaq, Bitcoin S&P 500, que está chegando próximo de cara. A gente está quase chegando no máximo, ou seja, quase chegando no nosso pico histórico entre correlação entre Bitcoin e mercado estrangeiro, mercado internacional. E isso é preocupante. Por quê? Porque se o FED adotar, na verdade ele já adotou, né, já tá começando a praticar as políticas contracionistas, ou seja, contra o expansionismo americano, uma política monetária mais contracionista, onde ele vai retirar a liquidez do mercado basicamente de forma dupla ao longo dos anos, cara, a gente pode sim ver a liquidez, na verdade, o market cap do gráfico do Nasdaq reduzir bastante, e isso pode ter um impacto muito diretamente no gráfico do Bitcoin. E o que o Bitcoin tem a ver com muitas criptomoedas? Cara, tem tudo a ver, porque sem Bitcoin a gente não tem criptomoedas, entenda isso, jovem gafanhoto. Então é muito importante a gente ter isso em mente, e isso pode acontecer até breve. E com esses dados, essa notícia aqui, né, ele traz uma linha de pensamento muito interessante, que falando que o Bitcoin até junho/julho desse ano, se eu não me engano, a gente pode ver Bitcoin a algo em torno de 30 mil dólares por unidade, tá bem aqui, jovem gafanhoto. E o Ethereum, por acaso, a 2,5 mil dólares por unidade. Então a gente pode ver sim alguns fundos aqui de Bitcoin e alguns fundos de Ethereum. E para responder a pergunta do vídeo em geral, jovem gafanhoto, ainda não estamos em um momento 100% perfeito para acumular Bitcoin. Por quê, Matheus? Porque a gente ainda está vendo que o Bitcoin ele pode vir a cair mais, jovem gafanhoto. Sobre essa análise lá dos 30 mil dólares, eu acredito que sim, a gente pode ver Bitcoin a isso, apesar de que a gente esteja nos 39 mil, não acredito que vai cair de uma vez só, vai despencar lá para os 30 mil, a gente vai vindo uma quedinha, a gente ainda mantém uma tendência de baixa, lembrando que o corte de oferta do Bitcoin, ele ainda vai acontecer, nessa questão de ciclo do mercado do Bitcoin, eu ainda acredito que a gente está num ciclo de baixa, não se estabilizamos para vir novamente em um ciclo de alta, para a gente
tomar novas máximas no preço do Bitcoin. Ainda não acredito nisso, não consigo visualizar isso para o mercado nesse ano ainda, como eu falei para vocês algum tempo atrás já. E ainda estou bastante bearish com Bitcoin, ou seja, ainda estou vendido com Bitcoin, jovem gafanhoto. E detalhe, isso com uma visão de trading, mas com uma visão de holding, jovem gafanhoto, a gente pode ter uma baita de uma oportunidade ainda. Por quê? Porque caso o Bitcoin ele venha retrair, a gente vai ver o mercado do Fear and Greed caindo bastante, ou seja, a grande maioria do mercado começando a despejar, começando a vender, começando a correr do mercado a sardinhada tá indo tudo para a esquerda, cara. O que que eu, como investidor, como holder de Bitcoin, vou fazer? Eu vou ir para a direita, eu vou identificar um fundo, como eu mostrei para vocês, e vou começar o quê? E vou começar a adquirir posições em Bitcoin para minha carteira de holding, para que eu consiga vender Bitcoin daqui 1/2 anos, né? Quando a gente tiver o corte de oferta novamente, eu consiga vender em novas máximas históricas do Bitcoin. E essa é uma excelente estratégia para você que tem dúvidas se ainda vale a pena comprar Bitcoin, mesmo ele tendo subido bastante, cara. Eu acredito que sim, vale a pena. Matheus, agora é momento? Não, não é o momento. Espera um pouco, espera os indicadores mostrar melhores sinais, como eu mostrei para vocês aí no longo do vídeo. E a partir disso você vai tomar suas posições e suas próprias decisões de compra e venda, beleza? Holders, um forte abraço. Não se inscreva de participar da lista aqui do curso de Holders de Bitcoin. Tá aqui embaixo na descrição. Não perca essa grande oportunidade. Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, é nóis!